Um beijo, minha filha. Tchau. Olá, boa noite. Nós vamos então iniciar aquele nosso bate-papo. Vou dar um tempinho para que o pessoal possa entrar. Boa noite. Estamos aqui esperando o pessoal entrar para que a gente possa conversar um pouco sobre o conceito do combatente ilegal. Bom, a gente sabe que o Instagram ele tem uma limitação de tempo, né? Não é que nem o nosso Zoom, que a gente consegue ficar até 3, 4 horas de aula. Então eu vou já começar adiantando e o pessoal vai entrando e a gente vai discutindo, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre o combatente ilegal, né? Que é um conceito que está relacionado diretamente ao direito da guerra, que é a nossa matéria, né? Lá no nosso curso intensivo de direito da guerra, lá no Hotmart. E é um conceito que até hoje gera um pouco de polêmica, porque ele é controverso, né? Ele é muito controverso. Boa noite para todo mundo que está entrando. Boa noite, Evaldo. Boa noite, Thalita. Meus alunos que estão aí. Muito legal ver vocês aqui. E outros alunos aqui também. Tatiana, Isaac. Beleza. Espero que seja muito proveitoso para vocês esse nosso bate-papo. Bom, as origens do combatente ilegal, a gente não consegue falar sobre o que aconteceu depois do 11 de setembro sem a gente falar de como é que surgiu esse terrorismo, né? De onde veio o terrorismo, né? De onde veio o terrorismo? Como é que o ser humano entrou nessa história de terrorista, de ato terrorista, né? Isso tem origem, né? É claro que a religião muçulmana, né, lá do século XVII, né, com o apogeu de Maomé, né, na Uma, né, depois teve a questão da morte dele, se instaurou o problema com a sucessão, e dali saiu a divisão, né, houve a Shiat, né, que foi a separação da facção xiita, né, da sunita, e desde então, assim, é uma das 3 maiores religiões, acho que atualmente é a maior religião monoteísta da Terra, o islamismo, né? Juntamente com o cristianismo e com o judaísmo, que são as 3 maiores. Mas até hoje, desde do século XVII, 1632, se não me falha a memória, nós temos problemas sérios relacionados a esta religião, principalmente ao relacionamento dos seus adeptos entre si. Já tivemos guerras sangrentas, como Irã e Iraque, né? Que envolveram os xiitas contra sunitas. Tivemos a Guerra Civil do Líbano também, que envolveu muito isso, também colocou o cristão no meio. Então, na verdade, o islamismo é uma religião sensacional. Eu tive a oportunidade de conhecer, eu tenho muitos amigos no mundo todo por causa das minhas missões da ONU. Eu tenho amigos que são muçulmanos, são pessoas sensacionais, é uma religião que prega o bem, que prega a caridade entre as pessoas, uma vida boa, né, de paz entre os homens, né? Mas de um tempo para cá, né, isso foi mudando. E essa mudança, ela começou basicamente no processo de unificação da Arábia Saudita, quando o príncipe Saud viu, né, na pregação de um clérigo que surgiu naquela época, chamado Ibn Qutb, a possibilidade de usar aquela religião, né, como mote político, né? E aí, então, como esse camarada ele pregava o radicalismo, né, porque ele achava que já naquela época o Islã estaria se desviando dos fundamentos, ele foi um dos responsáveis pelo surgimento da Sharia mais radical que existe hoje do Islã, que é a Sharia saudita, né?
a Sharia única, né, para todo o Islã, mas existem alguns países que aplicam de forma mais radical, né? E a Arábia Saudita, então, foi praticamente um dos berços desse islamismo radical, né? Tivemos o advento também da Irmandade Muçulmana, que surgiu no Egito, né? E daí houve uma mistura dos egípcios que estavam num processo de ocupação, né? Estavam num processo de tentativa de se livrarem da ocupação britânica, e a religião muçulmana na época então surgiu com um viés político muito grande também, e foi também uma bandeira que Nasser, né, da época, levantou para tentar, digamos assim, tirar o Egito dessa ocupação, desse jugo britânico. E aí misturou os muçulmanos que tinham uma inclinação boa para o bem, do Said al-Banna, né? Do Hassan al-Banna, com os muçulmanos que vieram da Arábia Saudita, e aí fizeram algumas mudanças. O al-Banna, que foi o clérigo que fundou praticamente a Irmandade Muçulmana, foi assassinado, né, acabou morrendo depois de ter sido preso 2 vezes. E aí o que acontece? Os sauditas vão dominar então o aparelho da Irmandade Muçulmana, e depois isso cresce. Tem o episódio da invasão da mesquita pelos sauditas. Isso tudo é a origem, é a gênese a gente vai chegar na Al-Qaeda, então, né? A Al-Qaeda, que foi um grupo que ficou muito famoso aí por causa do Osama Bin Laden, ele surgiu no contexto daquela guerra do Afeganistão, né? 1979, se não me falha a memória, né? Eu acho que foi até 89 essa guerra, eu não sou muito bom de datas, mas naquele contexto de secessão que se formou, que os russos tentaram, então, naquela questão da corrida da Guerra Fria, né, tentaram ocupar à força ali aquele território, houve um apelo para que os muçulmanos, então, fossem para aquele local, né, e para tentar, então, não deixar que aquilo acontecesse, e com a ajuda dos norte-americanos, né, algumas operações secretas da CIA, né, tanto o Talibã quanto a Aliança do Norte tiveram êxito em não deixar que os soviéticos dominassem aquele contexto, né? E ali surge a Al-Qaeda, né? Ali surge a Al-Qaeda. É interessante que a Al-Qaeda surge naquele contexto, né? Osama Bin Laden, então, já desponta como um líder naquela situação. E naquela conjuntura de término da guerra do Afeganistão, houve então uma divisão no grupo que era conhecido como AMAC. Ainda não tinha ainda o nome de Al-Qaeda, né? O primeiro grupo de onde surgiu a Al-Qaeda era AMAC o nome, né? Houve então uma diferença de opinião, né, entre aqueles que queriam, né, como deu certo, né, aquela junção de muçulmanos para tentar repelir o inimigo, né? Então eles resolveram então transformar isso num aparelho, né, num aparelho militar, né? E com essa transformação, no momento dessa transformação, é que houve então o problema, porque tinha uma liderança, né? O Osama Bin Laden era o líder, ele tinha um sublíder que eu não me lembro do nome, esses nomes árabes, mas os dois entraram em choque porque o vice-líder queria que esse aparelho fosse usado primeiro para unificar os países da Península Arábica, né? Para trazer de volta aquele califado, né? Nós sabemos que Maomé conseguiu 4 grandes califados na época dele, uma grande expansão do islamismo pelo mundo. E o sonho desses caras era isso, né? Voltar aos fundamentos e voltar, então, àquela questão dos califados, né? do profeta. E Osama Bin Laden já queria uma coisa mais radical, ele já queria que esse aparelho militar fosse usado no mundo todo, já queria dar uma conotação global para a Al-Qaeda, né? A Al-Qaeda, aí então, quando há essa cisão, é que o subcomandante acaba, né, perdendo a guerra, é assassinado, e o Osama Bin Laden então vira o líder, né, e transforma a máquina na Al-Qaeda, né,
E daí, então, eles começam a intervir, né? Tentaram intervir quando houve a questão da separação lá da ex-Yugoslávia, né? Tentando ajudar os muçulmanos, né? E aí o ponto-chave para a guerra que deu origem ao 11 de setembro e deu origem à figura jurídica do combatente ilegal é a invasão do Kuwait pelo o Saddam Hussein, né? O Saddam Hussein então invade o Kuwait, né? E naquela conjuntura o Osama Bin Laden já tinha um grupo razoável de componente militar. Ele se oferece para a Liga dos Países Árabes para fazer a intervenção e expulsar as tropas de Saddam Hussein. A Liga Árabe não aceita e aceita então, capitaneado pela ONU, pelos americanos, a formação da coalizão norte-americana para aquela primeira guerra do Golfo, para Desert Storm, né? E ali é que vem, digamos assim, o islamismo ele é feito de muitos momentos de valor simbólico. Então ali que vem um momento mais crucial do valor simbólico que deixou Osama Bin Laden e a Al-Qaeda revoltada, porque foi quando as tropas norte-americanas acamparam em Riad, pisaram no solo que o profeta Maomé um dia pisou. E isso para o islamismo radical foi terrível, né? Eu tenho que também dizer, eu acabei passando de gato, tem um cara chamado Sayed Qutb. Ele é, digamos, o mentor ideológico, mentor religioso também do pensamento radical islâmico, né? Ele dava aula na Universidade de Riad, né? Ele mais ou menos surgiu ali paralelamente ao surgimento do Jacques Derrida, que é o mentor da desconstrução. Então as ideias radicais do islamismo, existe uma pequena conexão, porque Sayed Qutb era ligado à questão da desconstrução, então ele transforma o Islã realmente, ele consegue fazer, ele transforma o Islã numa máquina de guerra, numa máquina de assassinato, né? Ele subverte toda a filosofia de caridade, de amor do Islã e transforma aquilo ali num apelo radical ao jihad, né? Tanto é que os muçulmanos radicais eles acreditam que eles estão em uma jihad eterna, acreditam que quando eles se martirizam, que eles se amarram os explosivos, que eles vão chegar lá no paraíso, né? Vão ser recebidos por 72 virgens e vão começar a transar com as virgens. Cada orgasmo vai durar 24 anos. Então essa é a ideia básica que tem um islamista radical por trás do seu pensamento quando ele explode uma torre ou explode uma bomba no corpo, né? E aí o que acontece? Aquela questão do Afeganistão então, gera uma expedição de uma FATA, que é um chamado a todos os muçulmanos do mundo para entrar em guerra contra os cruzados no mundo todo. E aí ele manda, cria aquela doutrina da Al-Qaeda e diz para que todo muçulmano que possa matar um cruzado norte-americano, que assim o faça. E ali ele começa então uma sequência de atentados, né? Agora, uma coisa interessante dessa história do Bin Laden, né, é que pouca gente sabe disso, né? Mas a família do Bin Laden era amiga da família do George Bush, né? Porque o George Bush vinha do Texas, né? E os Bin Ladens eles eram donos de petróleo na Arábia Saudita, né? Então eles tinham amizade. Existe uma história que eu não tenho certeza se é confirmada, mas foi veiculada em alguns jornais durante a época dos atentados de 11 de setembro, que na semana seguinte do 11 de setembro de 2001, o único avião que foi autorizado a decolar dos Estados Unidos foi o avião que levando alguns membros da família do Bin Laden, lá do Texas. Então existe essa conotação de que a ovelha negra do papai acabou ficando com raiva da aproximação do papai com o grande Satã e acabou querendo se vingar no amigo do papai. Existe toda essa conexão que poucas pessoas sabem disso, né? Então, houve aquele primeiro atentado, né, das Torres Gêmeas em 93, que foi a primeira tentativa fracassada, que tem ligação com o surgimento do islamismo radical, né? Ainda não tem ligação com a Al-Qaeda, porque a Al-Qaeda ainda estava incipiente nessa ocasião, mas
Logo depois vem uma sequência de ataques a embaixadas no Quênia, na Tanzânia. O Bin Laden explode um navio da Marinha dos Estados Unidos, o US Cole, né, que estava atracado num porto no Oriente Médio. Então isso gera uma animosidade bem grave entre essas duas partes, já os norte-americanos e a Al-Qaeda, né? Esse grupo ele foi radicalizado na Arábia, como eu já contei, né? Começou a radicalização na Arábia Saudita, depois se aproveitou do momento do Egito e ganhou força com a questão da guerra do Afeganistão. E aí vem os atentados, né? Vem aquela ação terrível, cinematográfica, né? Que permitiu com a tecnologia que o planeta pudesse ter acesso a uma imagem tão fenestra daquela, de 3.000 pessoas morrendo ao mesmo tempo, né? Só nas Torres Gêmeas, só em Nova York, né? Foram 3.000, né? E do ponto de vista da guerra, uma ação muito bem planejada, né? Essa célula foi radicalizada na Arábia Saudita, mas a maioria deles moravam na Inglaterra, eram jovens de classe alta, né? Que tinham família abastada, né? E que se radicalizaram por um apelo do jihadismo radical, né? E então a resposta a esse grave problema, né? Isso é que é o mote, já fiz já a minha introdução histórica, mas isso é que é o mote da nossa discussão. Assim, é uma coisa absurda, né? Eu não quero, como professor, e eu sou um professor que tem um pouco de conhecimento de geopolítica, de análise geopolítica, análise de conjuntura internacional, eu não quero aqui criticar, né, a postura do Estado norte-americano, porque só quem sente a pedra no sapato é que sabe como ela dói, né? Mas eu posso dizer o seguinte, que a postura daquele status quo foi totalmente contrária à postura histórica dos Estados Unidos em relação a direitos humanos, né? Os Estados Unidos têm uma história bonita, desde a sua independência, pela defesa dos direitos humanos, pela defesa dos negros, e assim, foi uma surpresa, né? Mas eu reporto isso à questão do evento novo que surgiu, né? O que era o terrorismo até então? Né? O que era o terrorismo? A gente conhecia terrorismo pelo grupo ETA, pelo grupo IRA, pela Jihad Islâmica lá que fazia alguns atentados no Oriente Médio, na Europa, né? Não existia esse comunismo, esse terrorismo catastrófico, cinematográfico, né? De jogar aviões, usar como mísseis em cima de torre, derrubar torre. Isso realmente foi uma coisa nova para o mundo, né? E aí que veio a resposta. O que foi a resposta dos americanos a isso aí, né? Aproveitando da sensação de medo que tomou conta de todo o planeta e mais especificamente dos norte-americanos, o status quo do George Bush conseguiu passar uma lei, sabe, que era praticamente a assinatura de um estado de exceção, né? Vocês podem pesquisar, cai em prova também a Patriot Act, a lei patriota, né? Isso aconteceu apenas 6 semanas depois dos ataques, já tinham uma lei pronta com mais de 300 páginas, né? E essa lei, gente, assim, para quem defende a democracia, não obstante a gravidade que foi o ataque, que o terrorismo representa para a humanidade, essa lei foi um absurdo. Os americanos, o Congresso ter concordado com a assinatura de uma lei dessa. Porque, olha só, ela foi aprovada na Câmara por 356 votos a 66. E no Senado ela passou mais larga, ela passou por 98-1. Né? E essa lei dava um empoderamento terrível para o Executivo. Praticamente a democracia acabava e só o Executivo existia. Né? Olha, uma agressão às liberdades civis, eu vou listar algumas coisas que a lei previa, depois quem tiver curiosidade eu tenho a lei, pede lá pela aula que eu mando para vocês. E também está na internet, lá digita Patriot Act, que você vai ver a lei lá. Olha, silenciava a oposição política, dava poder de vigilância total para o Executivo podia fazer escuta eletrônica, interceptação, sem nenhum mandato judicial, tá?
permitia que o executivo fizesse prisão e apreensão sem mandato judicial, tá? Podia entrar na casa de quem quisesse, a hora que quisesse. Todos esses direitos clássicos da Quarta Emenda, das liberdades de privacidade, os direitos de privacidade, foram jogados no lixo. A sociedade americana perdeu a privacidade, perdeu as liberdades. Muita gente foi presa injusta, sem acusação, né? Dava também acesso a dados de inteligência, a possibilidade do governo invadir tudo quanto é dado, tudo quanto é computador, fazer invasão, fazer hackeamento de tudo, né? E endureceu muito os direitos dos imigrantes que já moravam nos Estados Unidos. Tem até um filme que eu esqueci o nome, ganhou o Oscar, que foi feito naquela época, né? Que foi feito que mostra a tensão que houve no pós-11 de setembro. Né? E baseado, então, com o poder que essa lei deu para o Executivo, né? Porque o presidente da República podia fazer tudo o que ele quisesse, cara. Né? Basicamente, se instaurou um estado de exceção nos Estados Unidos. Né? Ninguém tinha mais liberdade nenhuma. Olha só, mais uma vez eu falo que não tem como a gente ficar criticando que a gente não sabe onde aperta, mas eu acho que o Estado norte-americano podia ter dado uma resposta mais coerente com a sua história, né, de defesa dos direitos humanos. E aí, com essa lei, o George Bush assina uma ordem militar, né, em novembro de 2001. Né, o nome dessa ordem é a Ordem de Detenção, Tratamento, Julgamento de certos não cidadãos no contexto da Guerra Mundial ao Terror. E aí ele vai para a televisão e fala, ó, quem não tiver com a gente está contra a gente, nós vamos pegar o eixo do mal, vamos dar pancada, não quero nem saber, vou meter o pé na porta. Aí depois tem todo aquele contexto da invasão do Iraque, eles invadem o Afeganistão com as operações especiais, e a partir da invasão do Afeganistão começam então a surgir os primeiros prisioneiros lá para a prisão de Guantánamo, né? Em 2002, se não me falha a memória, o Afeganistão foi invadido e em 2003 foi o Iraque. Essa lei, essa ordem militar, ela fazia... Aliás, uma coisa que eu esqueci de falar que a Patriot Act permitia era que o procurador-geral assinasse mandado de prisão, sem passar por nenhuma autoridade judiciária. Entendeu? E aí, com essa lei, o presidente, então, define quem é que está sujeito à lei, diz que o secretário de defesa vai ser o manda-chuva dessa operação, vai dizer quem vai ser preso e quem não vai, estabelece como é que vai ser a condição para a detenção, especifica como será o julgamento, quais os direitos que o prisioneiro vai ter. Né? Ele praticamente faz a convenção de prisioneiros de guerra do 11 de setembro, só que totalmente contra aquilo que a gente conhece no direito de Genebra. Né? E aí ordena que todas as agências deem apoio a essa empreitada, né? Todo o estabelecimento, o establishment dos norte-americanos foi dar apoio ao Departamento de Defesa. Né? E aí tem a questão nessa história da utilização da prisão de Guantánamo. A prisão de Guantánamo foi um puxadinho jurídico que foi realizado lá pela administração do George W. Bush, né? Foi, digamos, um carpado triplo, né? Porque os americanos tinham arrendado Guantánamo por leasing em 1903 e lá construíram uma base militar com um sistema prisional, né? Então, segundo o documento que foi assinado pelos Estados Unidos, os americanos tinham jurisdição sobre a área de Guantánamo, tinham autonomia, mas não tinham soberania. Né? E isso criava problemas para a jurisdição, a ordem jurídica que vigia no território do americano pudesse vigiar ali também. Né? Então, olha só, eles criaram um puxadinho jurídico, eles levaram os prisioneiros para um local que eles não precisavam, teoricamente, obedecer às ordens, à Constituição e às emendas estadunidenses. Né? Eles não precisam, eles já tinham falado que não iam
obedeceu o direito de Genebra, porque não se tratavam de combatentes legais, né? A guerra mundial do terrorismo era uma guerra diferente, né? E isso criou o que George Agamben denominou como limbo legal, né? Porque esses caras, eles eram presos, eles eram capturados naquele contexto da guerra do Afeganistão, que já era um contexto de conflito armado duvidoso, né? Porque você tinha um Estado, veja bem, fazendo um conflito armado contra um grupo não estatal dentro do território de outro Estado, né? Já se criava um problema para você aplicar as convenções de Genebra ali, o que era artigo 3º, o que era protocolo 2, o que era CANI, se em algum momento era CAI. Então isso já criava uma zona cinzenta para o direito de Genebra. E aí o cara pega então esse prisioneiro, né, arbitrariamente, totalmente contra as convenções, transporta esse prisioneiro para a prisão de Guantánamo, que não é território norte-americano, mas que o americano tem uma determinada jurisdição, né? E ali surge então, existe uma tese do professor Cristiano Paixão, para quem é apaixonado por esse tema, depois procura, ela está na internet. O professor Cristiano Paixão é um grande especialista nisso, é um jurista sensacional da UNB, né? E ele foi meu professor no meu curso de especialização sobre essa matéria. E ele fez uma tese que ele conseguiu assim, detalhar como esses prisioneiros eram tratados na prisão de Guantánamo, né? Na verdade, eles foram retirados do contexto da guerra com o Afeganistão e depois com a guerra do Iraque, né? E também houve operações secretas no mundo todo, né, de prisão feita pela CIA, né? Prisão que muitos estados nem souberam que ocorreu isso, né? Gente que era presa na Europa, no próprio Oriente Médio, né, na África, América Latina. Então, terroristas que tentaram fugir, né? Tentaram escapar. E aí eles levam para lá, para essa prisão, executam a detenção sem acusação formal, não tem acusação formal, né? Eles ficam presos, eles não sabem o motivo pelos quais, eles não é dito para eles, claro que eles sabiam, né? Estavam ali sendo taxados de terrorista, né? Eles não têm direito a contraditório, não têm ampla defesa, né? Isso por tempo indefinido. Indefinido. Eles foram colocados em Guantánamo, né, sem nenhuma expectativa de nada, tá? E aí o que acontece, né? Como é que esses caras, a gente está estudando lá no curso o tratamento de prisioneiro de guerra, né? Já fizemos 2 casos, né? E tem todo um procedimento. A gente está até preparando já o resumo para esse assunto, para a gente poder no final de semana conversar sobre isso, né? O prisioneiro de guerra, ele tem uma proteção. A terceira convenção de Genebra, ela é assim a menina dos olhos do direito de Genebra. Ela é a menina dos olhos, tanto é que foi por essa convenção que houve aí a transformação do GLN para o contexto de conflito armado internacional, né? Os legisladores originários dessa convenção, eles têm muito orgulho por terem feito, porque você imagina o que não acontecia antes dessa convenção estar em força e virar direito costumeiro. Você imagina que não faziam. Então, os americanos trouxeram tudo isso de volta, né? Porque o que acontecia com o prisioneiro de Guantánamo acontece até hoje. Depois eu vou te dizer que ainda tem gente presa lá até hoje. Isolamento por semanas. O cara ficava isolado por semanas dentro de uma sala escura, com um capuz na cara que só tirava vez ou outra para comer alguma coisa, beber água, e com a música alta, sem relógio, sem acesso à hora, sem poder dormir, passava dia e noite. Eles saíam para o ar livre às vezes, muito pouco tempo, e tinham que ficar isolados. Podem ver que as fotos que estão na internet dessa prisão, sempre aparece o cara isolado, sem conversar com ninguém, né? Eles não tinham direito a constituir defesa, não tinham direito a habeas corpus, né?
Eles eram torturados, alguns foram torturados até a morte, né? Quando o prisioneiro de guerra, pela terceira convenção, só tem a obrigação de falar o seu nome, seu sobrenome, a sua unidade e o seu número, né? E a sua data de nascimento. Eles eram torturados, alguns até a morte, né? Não tinham direito a habeas corpus, ficavam numa situação terrível, sem saber. E o que o professor Cristiano Paixão, então, ele deduz na sua tese? Que isso tudo era para tirar uma coisa que, se o ser humano perde, ele quer morrer, que é a perspectiva. O ser humano sem uma perspectiva quer morrer. O que é você sem saber se hoje é quarta-feira ou quinta, que horas são? O que é a gente sem ter planejamento de futuro, organização de presente, lembranças boas de passado? Então, isso tudo foi feito de forma intencional para tirar a vontade de viver do terrorista e ele acabar falando tudo. Eles só não esperavam que os terroristas fossem ativistas radicais terrivelmente treinados para não dizer nada. Então, isso eu sugiro. Algumas cenas dessa você vai ver reproduzida por Hollywood no filme chamado A Hora Mais Escura, que digamos assim, é uma versão do livro No Easy Day, que conta a história da prisão de Osama Bin Laden, tá? Quem gosta, né, vai lá, né? Então, essa situação jurídica que eles foram colocados, né, foi contestada. Tem textos sensacionais do Donald Dworkin, que na época fez muito texto, fez muito artigo, tentou falar com os secretários de defesa que aquilo era um absurdo, tentou manobrar para ver se o poder dessas comissões, desses tribunais de exceção que faziam os julgamentos, se esse poder era diminuído, se ampliava. Houve até em 2004, houve uma possibilidade, né, de ampliação desses direitos, que depois em 2006 veio à tona de novo, né? Mas isso só mudou mesmo. Começou a mudar com uma decisão que eu também tenho, depois eu passo para vocês, sensacional, da Suprema Corte, num caso chamado Ransom versus administração do George W. Bush, tá? Nesse caso, ele foi impetrado inicialmente na Corte de Colômbia, né, no Distrito de Colômbia, e a Suprema Corte, então, declinou competência, porque não podia, segundo entendimento, né, legislar sobre prisioneiros que não estariam ali no território nacional que estavam fora do território e não eram cidadãos americanos. Então, nesse caso que é sensacional, eu recomendo que vocês depois entrem na internet e procurem esse caso. A Suprema Corte, por 6-3, reconheceu o direito das cortes federais poderem julgar habeas corpus para os prisioneiros de Guantánamo. E a fundamentação dos votos é muito legal, né? Muitos juízes falam, é um absurdo para a democracia dos Estados Unidos pegar seres humanos, colocar em condições subhumanas, né? Tem uma figura, eu não sei se é George Agamben também, ou se é um outro pensador, que ele compara os prisioneiros de Guantánamo com o Homo sacer, que era um tipo de cidadão que na Roma Antiga não tinha direito de nada, né? Era um ser humano que se morresse ou se vivesse, para o Estado não tinha diferença nenhuma, né? Não tinha, a vida do cara não tinha valor sacrificial nenhum na Roma Antiga. E isso é comparado, né? Por esse... Eu vou me lembrar do nome do cara. Eu sou muito ruim para lembrar o nome desses teóricos aí. E aí o que acontece? Com essa decisão, essa mudança começa a ocorrer e começa então a sair, né, gente com habeas corpus lá da prisão de Guantánamo, né? E aí vem os democratas para o poder de novo. O presidente Barack Obama promete, né, que coloca como
como compromisso de campanha a desativação total de Guantánamo. Não consegue fazer nos 8 anos que ele passa por lá, porque uma coisa é a narrativa antes de ser eleito e outra coisa é quando você enxerga o problema da forma séria, né? E é uma coisa interessante também que tem relação com essa questão de Guantánamo, são as eliminações seletivas que são feitas até hoje no Oriente Médio com o uso de drones, né? Isso também tem a ver, então, com o direito internacional humanitário, né? E quando eles não mandam para Guantánamo, eles matam direto, né? Isso aí é o direito internacional humanitário do século XXI, lá para aquele país lá que é fortão, que eu já falei que ninguém pode falar nada, né? Então, o que aconteceu com essa questão de Guantánamo? 870 prisioneiros já passaram por Guantánamo até hoje, tá? Ainda existe um remanescente de 40 prisioneiros lá. E eu vou ler para vocês aqui qual é a situação desses caras, né? 6 foram presos, né, com a acusação do direito internacional humanitário, né? 7 foram condenados pelas comissões militares, né? 3 foram propostos ainda e não receberam julgamento para essas comissões, e 22 estão lá desde 2002, sem julgamento, sem acusação, indefinidamente. É a galera que são os 22 que são os prisioneiros mais perigosos da Al-Qaeda, né, que estariam envolvidos com esse atentado de 11 de setembro. E aí, né, a gente vai ver aqui rapidinho, né, o que o direito internacional humanitário fala, né? O artigo 2 da Terceira Convenção fala das possibilidades de aplicação da Convenção, cai a um conflito armado internacional. Então a gente já tem aí uma questão pastosa, cinzenta, né, com a aplicação dessa Convenção, né, para essa situação. Seria então o caso de se aplicar, como nós vimos na aula de ontem, o artigo 3º comum, né? O artigo 3 fala também da aplicação do CANI, né? Que quando não se tem nenhuma... agora tem o protocolo 2, né? Mas quando não se tinha e o conflito não se enquadrava naquela disputa entre Estados, se aplicava então o artigo 3º comum. E aí você vai lá, né? Eles denominam essa figura jurídica, eles denominam de combatente ilegal. Por quê? Porque são combatentes, mas não estão à mercê da lei internacional. Para eles, né? Para eles, são combatentes, porque estariam numa situação de combate contra um Estado, né? Ainda que fosse uma situação forçosamente enquadrada como um conflito armado não internacional, né? Mas estariam de uma forma ilegal, porque a atividade de terrorismo não teria respaldo jurídico do direito internacional. Isso é verdade, né? Não tem, não consegue enquadrar, não tem nenhuma convenção que fala especificamente desse tipo de terrorismo que foi feito pela Al-Qaeda, né, nesses idos aí do ano 2000, mas isso não significa que não exista o ser humano, né, que o terrorista não tenha direito aquelas garantias mínimas, né? O artigo 4 da Convenção diz quais são o pessoal que pode receber o estatuto de combatente, né? São vários ali, são 6 classificações, depois vocês podem ver lá. Aí vem o PA1, no artigo 44, e fala sobre as Forças Armadas, e no 45 fala então de combatente e prisioneiro de guerra, né? E ali é que entra então uma posição que foi negligenciada pelos americanos, que é exatamente o parágrafo 3 do artigo 45, que fala sobre a proteção geral das pessoas que tomam parte nas hostilidades, mas não estão enquadradas naquelas categorias de combatentes, digamos assim, regulamentares, né? E ali, então, quando você lê ali, ele joga a proteção desse pessoal para o artigo 75, que a gente já falou no curso também. O artigo 75 do protocolo adicional 1
é como se fosse uma mini convenção de direitos humanos, né? Estabelece o tratamento digno, estabelece a condição mínima de humanidade para alojamento, para alimentação, estabelece que as pessoas não podem ser maltratadas na sua dignidade humana, estabelece tudo isso, né? Então, no ruim, né, o artigo 17 da Convenção, ou melhor, o artigo 13 fala sobre a humanidade no tratamento, o artigo 14 já vai falar mais fortemente sobre, eu saí do protocolo, estou na Convenção 3 de novo, sobre o respeito pela dignidade da pessoa humana. O 17 fala como pode ser feito o interrogatório, é ali que diz onde é que é, proíbe veementemente no parágrafo 4 o uso da tortura como método de interrogatório, né? E aí a gente vai lá para o artigo 101, que fala como é, então, que deve ser feito o processo judicial, como é que é o prazo, qual o tempo de prisão, como é que isso é feito, o direito de defesa, o direito de recorrer, né? O direito de recorrer da condenação. Tudo isso a nossa convenção que fala sobre os prisioneiros de guerra, ela tem, né? E isso eu reporto por uma questão de sentimento de vingança, né? Realmente imagino como é que deve ter ficado essa administração por ter passado por um evento dessa monta, né? Mas ocorreu aí uma resposta, digamos, não muito legal para um país que tinha uma tradição sensacional de defesa dos direitos humanos, né? E aí você vê que isso envolve vários erros. O erro já começa na gênese, é um Estado indo de encontro a uma facção que é não estatal e não é ligada teoricamente a nenhum Estado. É uma coisa estranha, que você pode realmente ser levado a analisar que juridicamente é uma situação pastosa. Isso eu não tenho dúvida. É difícil de você colocar, fazer com que o Estado, veja bem como é que são as coisas, um Estado tem que combater um inimigo, né, que não respeita regra nenhuma, que não respeita princípio da distinção, que não respeita princípio da proporcionalidade, que não respeita princípio do objetivo, que usa armas de efeitos indiscriminados, tudo isso, né? Mas quando a gente vai para a convenção, a gente, em todos os capítulos, em todas as 4 convenções, fala que não existe necessidade de reciprocidade para que haja aderência do direito de Genebra a qualquer situação de conflito armado que envolva hostilidade. Vocês se lembram, né? Conflito armado começa com hostilidade, né? Um ataque a uma torre de fogo, uma hostilidade, não tenho dúvida. Foi perpetrada por um Estado? Não. Foi perpetrada por um grupo não estatal. Tudo bem, que não está no contexto da legislação do ordenamento jurídico dos americanos. Então eles foram buscar o grupo lá fora. Mas não tinha necessidade. Apesar de não serem signatários do direito de Genebra, eles têm todo um histórico, né, de respeito às convenções, aos direitos humanos. Os americanos têm uma doutrina militar sensacional de direito internacional humanitário. E por causa desse evento aí, eu acho que deu algum problema no processo decisório da administração de George Bush, né? E aí resolveram atropelar, resolveram então colocar uma solução autoritária, né? Uma solução que manchou muito a história dos americanos, manchou demais. E uma outra coisa, gente, praticamente jogou no lixo o esforço da responsabilização penal internacional individual que vinha sendo feita desde Nuremberg, né? Desde Nuremberg que a gente tem, né, que os estados, a sociedade internacional tenta descobrir uma maneira, né, de responsabilizar o indivíduo pelos seus atos errados na esfera internacional, né? Desde Nuremberg, com aquele tribunal de Tóquio, né, que recebeu várias críticas, né, e depois veio da antiga Iugoslávia, Ruanda,
né? Veio também um do Líbano, vários tribunais ad hoc que foram formados, né? E foram crescendo, foi crescendo aquela ideia, né, de possibilidade de responsabilização penal internacional individual. Antes era o Estado que era responsável, e o Estado, você não podia prender um Estado numa cadeia, você tinha que cobrar reparação, entendeu? E aí a gente chega nesse momento, né, de 2001, o Estatuto de Roma já tinha sido feito, né, já estava naquele processo de esperar a adesão dos Estados e tal, e com o TPI às portas, os americanos resolvem, então, criar essa situação cinzenta jurídica do combatente ilegal. O combatente que não foi entitled às regras de Genebra, que não era elegível para ser tratado com o artigo 3º comum, com o artigo 75 do protocolo adicional 1, com o artigo 45, né, com o artigo 101 da Convenção de Genebra. Tudo isso foi jogado no lixo, tá? Por uma intenção. Aí você fala, professor, mas brincadeira, né? Os caras viram as pessoas morrerem. Realmente, mas eles são Estado. O Estado é feito para isso. O Estado tem que se reinventar. O Estado não pode fazer represália. O Estado não pode pagar com a mesma moeda. O Estado não pode fazer pirraça. Como Estado, ele tem que achar uma solução dentro da lei, porque senão ele atenta contra a sua própria ordem jurídica. E aí é uma das maiores democracias do mundo que, por causa de um evento desse, né, voltou ao estado de natureza, tratando o ser humano como bicho, como lixo. Professor, mas é terrorista, sim, mas, cara, é gente, é ser humano. E aí, como é que a gente vai fazer? Porque fez uma coisa ruim, vamos voltar ao estado de natureza, então vamos deixar para lá todo o esforço que a sociedade teve de progredir, né? De criar o direito, né? De criar a ordem jurídica, essa evolução toda do direito até hoje, a gente vai deixar para lá porque é o terrorista, porque o cara jogou tudo bem, jogou o avião, matou gente pra caramba, matou muito cidadão norte-americano, a maior pancada que os americanos tomaram em solo americano em toda a sua história. Concordo, uma situação terrível, mas o Estado é o Estado. Então, não sabe brincar, não desce pro play, não é isso? Estado, ele tem que se reinventar. Não pode simplesmente criar uma figura jurídica fenestra, como foi a do combatente ilegal, né? E jogar no chão, né, toda aquela questão da nossa responsabilização penal individual, né? A questão do Estatuto de Roma, né, que nós temos agora aí, do Tribunal Penal Internacional, né, da jurisdição subsidiária, suplementar, que o TPI tem com as jurisdições nacionais. Eu tenho certeza, né, eu acho que, aí já é achismo, né, mas que os americanos, eles tomaram uma pancada muito grande que não esperavam, e era um fenômeno muito novo ainda, né. O terrorismo espetacular, catastrófico, cinematográfico, como o do 11 de setembro, uma coisa nova, né? Ninguém esperava. Aquilo ali praticamente marcou a mudança de uma era, né? Um evento muito importante, como talvez a queda da Bastilha, né? E com isso, nessa sanha de vingança, a primeira vítima foi o direito internacional. O direito internacional humanitário, o direito internacional penal. Eles foram assassinados por essa... Foram e continuam sendo assassinados. Porque Donald Trump, né, em 18 de janeiro de 2018, né, ele assinou, eu acho que foi na primeira semana dele de 2018, não, foi 2016 que ele foi eleito, era um ano. Ele assinou, então, o ato, né, mantendo Guantánamo aberto por tempo indefinido, que não ia fechar Guantánamo. Joe Biden, agora por cerca de um mês, mandou então rever esse ato, ordenou um estudo, né? Quando a gente não quer resolver uma coisa de forma séria, a gente manda fazer um estudo, e esse estudo deve levar uns 4 anos para ficar pronto, né? E tem gente lá em Guantánamo, né? Tem 22 pessoas que não tiveram ainda direito
de julgamento, não sabe nem por que foram presas, né? Não tem contato com familiares, estão desde 2002 lá, já nessa quase 20 anos de prisão, né? Sem realmente ter uma resposta à altura do Estado. Bem, e assim então a gente chega ao final. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês tiverem perguntas para fazer, vocês façam aí, né, pelo meu perfil, como a gente tem feito sempre. Quem ainda não é aluno do curso, estou esperando vocês lá, tá? Estou esperando, eu vou lançar uma promoção aí no final de semana, fiquem atentos. Vou lançar um cupom de desconto na Hotmart, para quem quiser fazer adesão no final de semana. Eu espero vocês por lá e espero que esses conhecimentos mínimos, a gente quando for falar sobre isso lá na nossa aula do curso, eu vou aprofundar mais, tá? Eu vou passar para você os atos, as leis, né, os votos da Suprema Corte, né, as incisões jurídicas que foram feitas para a criação desse, digamos, esse artifício horrível que foi encontrado pelos norte-americanos para fazer uma grande ofensa ao direito internacional e ofender também os direitos humanos. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra novamente na semana que vem, ainda vou escolher aí. Quem quiser, os meus alunos lá no Zoom, podem botar a sugestão de tema, tá? Para a gente fazer aqui, tá bom? Provavelmente eu devo falar alguma coisa sobre direito internacional cibernético, né? Direito internacional de conflitos armados, o DIH cibernético, né? Para a gente poder começar a ter uma noção. Gente, um grande abraço, né? Eu tenho agora aqui, eu nunca consigo saber como é que se desliga esse negócio. Todo mundo fala que eu pago mico, mas vamos ver. Vamos ver como é que eu faço aqui. Eu acho que eu vou ter que chamar minha esposa aqui para me ajudar a desligar isso aqui. Se alguém souber como é que grava aqui e deixa gravado, me avisa. Por favor, Ellen. Chama a tua mãe que eu preciso desligar aqui a live. Eu não consigo descobrir. Tchau, gente. Um beijão pra todo mundo. Depois eu vou ter que cortar isso no GTV. Um grande abraço pra todo mundo, pessoal. A gente se vê nas aulas, então. Agora eu vou desligar. Agora eu consigo. Tchau, gente.